Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. Cada geração tem seus desafios, valores e jeitos de viver, no trabalho, na família ou na vida pessoal. Estamos sempre aprendendo umas com as outras e também contribuindo com as nossas próprias experiências. Hoje o Tricotar abre espaço para esse encontro de gerações. O que muda, o que permanece e como podemos crescer juntos. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando o Tricotar de hoje nós vamos falar sobre gerações, o que a gente pode aprender, o que a gente pode contribuir. Mas antes, deixa eu apresentar para vocês as tricoteiras que estarão aqui comigo. Thaís Campregger, que é a nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Um tema que te anima? Muito. Eu vou querer te ouvir, hein? Juliane Cavallini, que é a nossa especialista em LGPD, Educação Tecnológica. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Será que a gente consegue hoje unir as gerações tecnológicas e as analógicas? Eu tô nesse meio termo aí, então acho que a gente vai ter bastante papo para falar por aqui hoje. Tainara Moraes, que é a nossa estrategista digital, já vem para o mundo digital. Seja bem-vinda, Thaís. Chegou meu momento. Pode que não, eu sou mais nova do programa, Verdade. De entrar aí na geração, chegou meu momento. Então vamos lá. E para conversar, para melhorar ainda mais esse bate-papo, eu convido a nossa convidada de hoje, que é a Viridiana Bittencourt, que ela tem uma empresa de eventos. Eu acho que tem muito a contribuir com esse tema também. Vem para cá, Viri. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda na nossa sala. Muito obrigada. Obrigada, fique à vontade. Seja bem-vinda. Veridiana, além de ser uma grande empresária, uma grande profissional, é uma amiga pessoal muito querida. É um prazer ter você aqui, Veri. O prazer é meu. Estou muito feliz de estar com vocês. E acho que esse tema vai ser bem interessante. Antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse da sua história, o que você faz. Eu tenho 13 anos de empresa, um sonho realizado, porque você trabalhar com os sonhos das pessoas é incrível. Hoje a minha empresa ela atende todos os tipos de evento, então isso foi mudando no decorrer da nossa história, que sempre começou no social, depois da pandemia ele migrou de uma forma considerável para o corporativo. Hoje a gente está quase 70% corporativo. Mas eu trabalhava na área da navegação, né? Não tinha nada a ver. Fui eleita para cuidar dos eventos dessa empresa. Me apaixonei, aí estou aqui. Há 13 anos cuidando dos sonhos das pessoas. Das pessoas. Ô, Viri, e dentro eu já venho para vocês, tá, meninas? Dentro da tua empresa, eu acho que você lida diretamente com essa questão de gerações. Como que é isso para você? É muito engraçado, né? Porque essa geração tecnológica, essa geração... eu lido com isso dentro de casa também, né? Porque eu tenho um filho de 15 anos, então é bem complicado, né? Eu tenho visto bastante podcasts, até para entender melhor e a lidar com a situação, porque a gente vem de uma geração que batalha para conquistar o que a gente quer, de não desistir, de respeitar pai e mãe. É muito diferente hoje você lidar com uma família que quer fazer o sonho da filha, né? Realizar o sonho da filha de 15 anos, por exemplo. Muitas vezes a forma que ela trata esses pais, a forma que eles agem, você se depara ali com um aniversário de 15 anos, você fala, meu Deus, nem parece que tem 15, né? Eles já são... É diferente. Você percebe uma diferença muito grande nessa questão das gerações? Com certeza. Eu também, antes de trazer o meu relato, você eu vou deixar por último, tá, Ju? Quero ouvir aqui da Thaís. Thaís também é mãe, né? Você é mãe, tua filha tem? Minha filha tem 7 anos, 7 ela é pequenininha anos. ainda, mas já domina como ninguém. Pega o meu celular, até me ensina a questão de estar gravando e tirar foto ao mesmo tempo, que eu nem sabia que era possível. Domina muito o celular.
Mas eu acho que para falar essa questão de gerações, eu acho que a gente tem que, como sempre, manter equilíbrio. Acho que equilíbrio é a palavra-chave para isso. E a gente tem que pensar em questão de gerações. Fomos educados pelos nossos pais, que foram educados pelos nossos avós. Então, sempre existe uma quebra aí, né? A geração sempre se aperfeiçoa, se atualiza, né? Ao momento, ao mundo. Mas eu acho que a gente tem que estar dentro do digital. Hoje você está com o mundo na palma da mão. Sim. Você tem um acesso. Diferente da gente que quando ia fazer um trabalho de escola, ia pesquisar a revista, recortar a revista, ia na Barça. Enciclopédia. No conhecer. Biblioteca. Na minha casa tinha o conhecer, tinha que ir na biblioteca. Não posso falar muito, senão a gente entrega idade. Mas para fazer um trabalho de faculdade, tinha que ir na USP, marcar horário, pedir para tirar xerox. E hoje está na palma da mão. Né? Então, acho que tendo um equilíbrio, que eu posso, assim, ao meu ver, você traz da geração analógica o quê? Valores. Os valores se mantêm de respeito, lealdade, mas você traz o digital para o seu dia a dia, para as facilidades, para o seu trabalho, porque ele está no nosso convívio. Sim. Agora tem que saber usar. E aí é com a Juliana. Antes da Ju, quero ouvir a estrategista digital, que você está nesse mundo digital e você vem de uma geração também mais jovem do que a nossa. Como que você enxerga isso? Como você lida com isso? Bom, na questão da geração em si, eu vejo que é uma forma diferente que as gerações tratam. Então, assim, eu, por exemplo, né, tenho várias clientes ali que são mais velhas. Então, o que é muito óbvio para mim, na forma de publicar, na hora de fazer, na hora de postar, eu vejo que é uma dificuldade muito grande para elas ainda. Então, eu acho que o embate da geração entra nisso, diferente do embate da geração do adolescente, de quem tem filho, até porque eu não tenho, então não consigo nem falar muito sobre, né, do que acontece ali dentro de uma criança ter acesso a telefone, já tem Instagram e etc, que é o que eu acho tanto quanto bizarro, porém, como não sou mãe, né, também não posso falar e opinar sobre. Agora, na questão da geração e dessa quebra, da minha geração, que é um pouco mais nova e que a gente consegue trazer esse frescor com mais facilidade para as coisas, por ter mais liberdade também para agir, para fazer, que é uma geração diferente que não vem com aquele ímpeto do pai e da mãe de você conseguir pela dor. Então, assim, é um pouco mais simples, né? Você tem essa liberdade de fazer e de como fazer, mas essa liberdade também vai até que ponto? Porque também liberdade demais, você acaba ficando ali acomodado e não faz muito nada. Então, independente das gerações, que eu falo que eu tô na ponte, né? Eu sou a ponte entre as gerações. Ao mesmo tempo que eu tenho uma galera mais nova, eu também tenho um pessoal mais velho. Eu vejo que é isso da consciência, independente de qualquer coisa. Entendeu? Independente de ser internet, de ser digital, de ser para eventos, de ser, né, na área de fato de games, dessas coisas mais assim, ou da criança que tem o acesso ao celular, eu vejo que tá a consciência das gerações nisso. Eu, Tainara, posso falar por mim, eu tenho uma boa consciência em relação a isso. E aí posso responder por mim o que eu faço ali no meu campo digital. Aí as pessoas vão ter que buscar para entender o que, né, de fato faz sentido estar ali ou não. Juliane, Tainara falou sobre consciência. Consciência, conscientização. A gente só precisa voltar um pouquinho para falar a respeito desse conflito de gerações, né? E assim, eu até volto para minha casa. Lá em casa eu tenho 4 gerações. Meu marido é geração X, eu sou millennium, eu tenho geração Z, que eu acho que acaba coincidindo com seu filho, né? Meu filho tem 15. E eu tenho uma geração alfa lá em casa. Então, assim, tenho 2 gerações analógicas com 2 gerações digitais. E isso acaba gerando um conflito? Já gerou. Gerou, para mim, um conflito no início para a gente conseguir entender todo esse cenário onde eles nasceram. Porque nós viemos de padrões hereditários analógicos. Nós aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós. E todo mundo sempre aprendeu a mesma coisa, mudava algum contexto. Os nossos jovens hoje, geração Z e geração alfa, eles já nasceram em um contexto completamente diferente, num ambiente que nunca ninguém jamais imaginou que a gente fosse vivenciar, que é o ambiente virtual. E dentro do ambiente virtual acontece muita coisa, muitas coisas boas, que quem sabe aproveitar consegue alavancar, otimizar tempo, crescer economicamente falando e também de forma intelectual.
mas ao mesmo tempo também acaba oferecendo janelas de risco, que é justamente o que tem acontecido com a juventude. Então a questão da conscientização é justamente isso, entender que a tecnologia ela é excelente. Só que ela deixa muitas janelas de riscos que nós, pais analógicos, seres analógicos, precisamos entender para poder proteger os nossos filhos. E a maioria dos pais, eles resistem, justamente porque eles já têm essa barreira. Eu falo que no direito é muito mais fácil, eu falo para mim, né? Que agora eu acho que eu já quebrei uma barreira, mas é muito mais fácil eu pegar um acórdão e ler o acórdão de cabo a rabo e entender toda aquela burocracia de uma decisão do que pegar uma ferramenta e tentar entender como que ela funciona, um aplicativo. Sim. Só que, e isso não sou só eu, é a maioria dos pais, porque a gente veio dessa geração. Só que a gente não pode aceitar isso como uma sentença absoluta. A gente tem que entender que a gente tem que relativizar tudo na vida. E é por isso que eu transformei as minhas preocupações hoje em ferramentas de ajuda para os pais, para conseguir trazer esse tipo de consciência para eles aprenderem a usar a tecnologia para proteger os seus filhos. Você que está em casa aí, você é geração analógica, digital. Posso dizer que eu sou analo-digital? Estou inventando isso agora? Acho que depende. Não, explica pra gente. Eu venho de uma analógica e estou me inserida no digital. Então, eu sou analo-digital, ok? Inventei agora. Veri, a gente está falando de um mundo digital, de gerações. Você trabalha muito no presencial, né? A tua empresa está sempre no presencial. Como que é essa questão do digital? Isso influencia no teu negócio, por exemplo? Influencia, mas ajuda também a parte digital. Uhum. Eu trabalho 24 horas no telefone, na verdade, né? Inclusive, a Veridiana estava aguardando aqui, ó, só no celular. Exatamente, adiantei algumas coisas. Então, o tempo inteiro no telefone, mas o meu evento, ele é presencial. Então, a minha preparação, meu todo digital para o analógico, na verdade, né? Que é o tete-a-tete, é o sorriso, é fazer acontecer, não poder dar errado de jeito nenhum. Então, assim, a gente fica ali na balança. Mas eu trabalho o tempo inteiro no telefone. Ele me facilitou demais, né? E teve essa transformação? Você sentiu isso muito na prática? Sinto até hoje numa reunião, por exemplo. Você quer apresentar um orçamento, muitas pessoas, podemos fazer uma call, uma videochamada. Então, se você esperava ali no escritório alguém, as pessoas hoje estão muito mais práticas, né? Que bom, né? É bom, é muito bom, é muito bom. Mas tem vezes que, por exemplo, um público que eu tenho, chego com um pouco mais de facilidade, é o público X, né? Eles gostam do presencial. Você tem que ir até a empresa, eles querem te ver, eles querem sentir, eles querem ver. Então, dentro dos seus clientes também tem essa diferença no atendimento? No atendimento. Então, você tem que saber ali ser um pouco mais assertiva, né? Então, a gente tem que ir se adaptando. Quando a gente fala agora para todas, tá? Quando a gente fala de tecnologia, de inovação, como que vocês trazem isso para os negócios de vocês? Vou aqui para a Thaís, tá? A Thaís trabalha na área da saúde, que tem muita inovação tecnológica, mas também tem muita coisa que eu acho que é do feeling, que é do tradicional. Como que você trabalha isso? Olha, eu vou te falar, por exemplo, numa das minhas frentes de trabalho, que é ortodontia, né? Que é usar aparelho, correção de dentes. A evolução nesses últimos 10 anos é gritante. Já começa que uma pessoa que usou aparelho há 30 anos atrás, vamos colocar, no início de 1990. Para você fazer a documentação, molde, manual. Dava ânsia de boxe. Algumas pessoas têm esse problema da ânsia. São poucas, mas até nisso já evoluiu também. E aí você ia fazer um tratamento, o aparelho tinha uma restrição de movimentação. Você ia para 4 extrações. Hoje em dia, começa a documentação digital, é feito um escaneamento. Tudo digital. Planejamento com inteligência artificial. Você não precisa fazer extração nenhuma. Peraí, me explica isso. Planejamento? Com inteligência artificial. Para você fazer um tratamento com aparelhos, por exemplo, alinhadores, a pessoa faz a documentação digital, é feito um escaneamento, eu recebo essa documentação, faço um estudo do que eu desejo, da movimentação que eu desejo em cada arcada,
Coloco no programa de inteligência artificial, ele vai fazer toda a movimentação e vai me dizer, o seu tratamento vão precisar de 12 pares de alinhadores e vai durar 4 meses. E você vê no final como fica ainda. E você tem a previsibilidade de resultado. Isso eu não sabia. É maravilhoso. Mesmo com o aparelho, Juliane, é maravilhoso. mesmo com o aparelho fixo, você não faz mais extração hoje em dia, porque o aparelho evoluiu tanto que você consegue fazer movimentos que antes só conseguia fazer em criança ou em adolescente em fase de crescimento, você faz no adulto hoje. Por causa da evolução tecnológica do aparelho, do bracketzinho, que vai Ô, colar Thaís, no eu dente. usei aquele aparelho que era aqui, Extra-oral? gente. Não usa mais. Eu sei, hoje em não vi, dia. graças a Deus, né? Graças Você a usou Deus. enquanto tava tudo bem, né? Eu era nova, então tudo por bem, eu isso, tava muito super tranquila, bem. era legal. Eu uso As aparelho. pessoas queriam usar, né? E daí aparelho. você vê como mudou. Até um tempo atrás, uns 10 anos atrás, ainda teve aquela questão do aparelhinho ostentação, borrachinha colorida, o legal era trocar. Hoje em dia, não. Aparelho, quanto mais discreto, melhor. Melhor. Juliane, tradição e inovação. Bom, eu venho de uma profissão extremamente tradicional, onde as pessoas, advogados, escreviam trechos em latim, né, nos documentos. Então, quer algo mais tradicional do que isso? A boa notícia é que a tecnologia, toda essa mudança que a gente está vivendo, nos proporciona, nos dá a oportunidade da gente buscar melhorar na questão de otimização de tempo, na questão da gente conseguir ter mais efetividade. Só que, infelizmente, não são todos os meus colegas que aceitam, né? Então, são poucos os advogados, e eu diria que os jovens advogados aceitam muito melhor do que os antigos. Os antigos tentam, se esforçam, mas a verdade é que existem algumas barreiras para serem quebradas. E assim, só completando, nós já ouvimos muito dizer que a IA, tecnologia, mas a inteligência artificial vai substituir muitas profissões. E eu já ouvi dizer até que alguns advogados serão substituídos, médicos, dentistas. A verdade é que ninguém será substituído. Quem vai ser substituído é aquele que não se adequar às novas tecnologias. Porque o profissional humano, ele existe e ele tem uma essência que a máquina jamais vai conseguir substituir. Agora, o que a gente tem que aprender é que a gente consegue ter mais precisão, mais acurácia e mais efetividade, até sendo redundante novamente, mas a verdade é que se a gente aprende a utilizar isso como algo que a gente agrega na nossa vida, eu falei, meu sonho é ter um assistente virtual o tempo todo aqui do meu lado, me ajudando. E eu já falei que eu vou ter. 2026 já está, né? Já existe, né? Mas eu quero um personalizado, eu quero um só para mim. Mas, assim, enquanto isso, eu uso outras ferramentas e eu vejo o quanto isso me traz de benefícios em termos de tempo e em termos da qualidade de trabalho que eu entrego para os clientes. Então, aquele que ainda resistir, infelizmente, ele vai acabar sendo consumido por aqueles... Consumido não, mas ultrapassado por aqueles que já estão utilizando. Então, eu acho que isso não é só para o direito, eu acho que é para todas as profissões, né? Ô, Veri, dentro da empresa, você tem muito essa questão de gerações, de diferença? Tem gente muito jovem. Como que você trabalha isso com eles? Aprende alguma coisa? Ensina? Como que é essa troca? É muito legal, né? Aprendo muito e ensino. Principalmente, assim, eu tenho mais velhas do que eu na minha isso equipe. que eu ia falar, porque você também não é mas não deve ser a mais velha. Não sou. Na minha equipe eu tenho mais velhas e que trazem toda a parte de harmonia, de conselho, de irmandade, né? E as outras que são a parte tecnológicas, que às vezes não querem se comunicar tanto, ficam mais no telefone, ficam mais quietos, a gente não consegue interagir. Isso é uma coisa que acontece muito, não é? Sim. Sim, e aí a gente tem que replicar isso na nossa casa, porque eu também tenho uma de 10, né? Eu tenho a minha enteada de 11, meu filho de 15, e aí você não quer que eles se tornem também, né? Então a gente tem que ficar o tempo inteiro moldando. É muito complicado. Quando a gente fala de choque de gerações, o que vocês sentem mais, assim, hoje em dia? Gente, eu tenho não vou dizer uma raiva, mas eu tenho uma certa inquietação quando me manda um S no WhatsApp, um N. SLA, sei lá. As abreviações. Isso, não que eu não use, tá? Um VC eu até utilizo. E o veio 6, vocês. Gente, até descobri que era aquilo. Eu demorei.
Vocês têm alguma coisa assim que incomoda e que como que vocês lidam com? Principalmente acho que com os filhos, né? Comigo, eles não falam dessa forma. E nem nos grupos da família, nem nada disso, assim. Porque Você eu realmente... conseguiu fazer essa comigo. Eu educação. sei que com os amigos tem, eu sei. Mas consegui. Isso me incomodava muito mesmo, assim, com eles. Eu não utilizo. É raro mesmo. Você conseguiu, Veridiana? O meu marido também, ele é também casca grossa, sabe? Então, ele vai podando isso deles. A gente, pelo menos com a gente. Funciona. Funciona. E você, Ju? O meu problema nem foi tanto com relação às abreviações. Foi o fato de eu ligar e eles não quererem me atender. Ai, eu odeio ligação. Às vezes a gente precisa falar. Vai ficar tocando, eu vou ficar vendo quando acabar a ligação falar, oi, pode falar. Não. É que a gente é de uma Foi uma geração que era gostoso falar no telefone com a amiga. Não, Sim. eu Ouvir a amo voz, ligação você de sabe se a vídeo pessoa tá com bem. amiga. Com a amiga, tudo bem. Agora, uma pessoa do nada liga, não. Não, hoje mas em ela dia tá falando tem dos disso, filhos. Filho. Filho tem que atender. Tem que me atender na hora, porque eu sei. Mãe tem um sexto sentido. E a gente, pela voz, a gente sabe se tá tudo bem ou se tá acontecendo alguma coisa. Então tem que me atender. E isso eu já quebrei também essa barreira lá, porque se eu liguei e não atendeu, já sabe que vai ter problema quando chegar em casa. E tem outra questão. Adoro. Exatamente isso. O Live. Eu tenho um aplicativo de rastreamento. Também. E quantas vezes eu já ouvi, você chegou em tal determinado lugar, me avisa, pode me mandar mensagem, não precisa me ligar. E eu já ouvi várias vezes. Mas você tem a minha localização, para que você quer que eu te avise que eu cheguei? Porque eu quero saber que o celular está com você. Eu quero saber que é você. Então, assim, são algumas estratégias, talvez seja até loucura da minha parte, mas eu acho que é um excesso de zelo que eu quero que eles saibam assim, olha, eu te dou liberdade, mas eu tô aqui, viu? Eu tô de olho. E é mais ou menos nesse sentido. Agora, as abreviações, eu acho que ou eu acostumei, ou porque se vieram outras situações, ou então eu acho que eu já superei mesmo. Tá tudo bem. A gente vai para um break, mas ó, Juliane falou assim, liberdade ou excesso de zelo? Eu vou querer ouvir ainda essas opiniões. A gente vai para um break rapidinho e a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Estamos de volta com o Tricotá. Saímos do primeiro bloco falando sobre liberdade e excesso de zelo. As mães que têm rastreadores. Quem quer falar? Você é rastreada, Tainara? Não. já sou maior de idade, né? Já moro sozinha, já faço minhas coisas. Acho que não preciso ser rastreada. Mas, na minha época, não tinha isso. Não tinha esses aplicativos. Mas eu acredito que se tivesse, minha mãe ia ter ali para ter um controle. Porque ela nunca foi a pessoa do excesso de zelo. Assim, ela zela, obviamente. Só que ela sempre pediu muita confiança e verdade em tudo, absolutamente tudo comigo e com a minha irmã. Então, assim, eu quero saber a hora que chegou, eu quero saber pra onde foi, com quem está. Se chegou, se saiu, não me falou nenhum dos três, não vai sair, não vai fazer mais nada. E não adianta falar, não adianta
é isso, quer sair assim. Se não for assim, não vai sair. Então, a gente sempre teve muito Regras. isso da liberdade, porém Sim, com regras. regras. Mãe, aconteceu alguma coisa, eu vou ficar até mais tarde, liga, me conta, por que vai ficar mais tarde? E assim, situações de eu chegar com o dia clareando mesmo, porque você sai, vai pra um lugar, vai pra outro, a gente sabe, realmente acontece. Mas eu ligava, falava, não, então tá tudo bem. E aí sempre foi assim, mas ela sempre deu muita liberdade, sempre a frase que ela falou, não deixa perder a confiança que eu depositei em você. Isso aí. Ponto. a minha também. Tanto que a Também não precisa frase... falar mais nada, né? Então, é a frase da minha vida, né? Porque qualquer coisa que eu penso até hoje, sabe? Vem a frase, não deixa perder a confiança que eu depositei em você. Então eu falava, tá. Minha mãe sempre foi a mãe também que de olhar, só falar nada. De olhar. Isso aí, toda a De olhar. diferença. A Meu gente pai já me olhava, sabia. ele nunca chegou a fazer nada, tá? Sim. Porque ele não precisou igual chegar a fazer. Aham. É muito louco, Eu assim. falo que Hoje eu- a gente é. até tenta. Lá em casa é 1, 2, 3. O que... raramente eu falo isso, mas A quando Veri é eu falo... super tranquila, gente. eu sou assim. Mas quando... Eu não sei o que vai acontecer no 3, entendeu? Sim. Porque também nunca precisou. Eles, assim, eles obedecem. Meus filhos, graças a Deus. Mas a gente tem que... o tempo inteiro colocar regras, colocar limites, né? Porque eles uma veem na constância rua, eles isso. acham que pode fazer, E eu que vejo pode... que era isso, era mais fácil, por exemplo, a gente respeitar antigamente os pais Sim. do que hoje. É algo que eu sinto e vejo, né, com adolescentes, enfim. Falo, meu Deus, mas parece que o adolescente é pai da mãe. Sim. Como que Manda pode? e faz tudo o que quer, faz, e não tem faz. respeito. Exatamente, não tem Divertido. respeito nenhum. O adolescente monta em cima do pai, monta em cima da mãe. Meu, chegava E, 10 obviamente, minutos antes. Meu pai falava meia-noite, Sim. era Gente, 11h50, Meu eu tava pai lá com combinava medo. o horário de me buscar no baile, ele ia meia hora antes de pijama, entrava no baile pra ver o que eu tava fazendo. baile. Ai de mim se aprontasse, gente. Era não tinha- baile, né? Não precisava nem de rastreador, eles sabiam de... Mas como é que seria? Gente, minha mãe Pense. deixava eu sair com 14 anos em Juqueí, porque a gente passou nossa adolescência, infância em Juqueí. Eu passava o carnaval lá e eu saía com 13, 14 anos. Hoje é impossível deixar meu filho fazer E sabe isso. uma coisa que eu vejo também, assim, os pais, né, de hoje em dia pensam, eu não vou querer implantar o trauma que o meu pai implantou em mim. Eu Ou acho que tem minha que, mãe. acho que tem que colocar Só que assim. aí que tá, porque aí que tá a questão, porque aí, então, cresce o adolescente disfuncional querendo mandar na mãe do pai. Mas então, assim, isso- óbvio, você não precisa traumatizar, Não, tô porém, brincando, o gente. limite, né, tem que que existir o respeito, obviamente, acima Mas de isso tudo. tem que ser desde pequeno, porque eu acredito que nós, pelo menos eu me vejo assim, uma geração mais permissiva do que a dos meus pais. Então, só que desde pequeno você já tem que ir moldando. E a criança, se você não modela, ela fica sem limite. Sim, Quem põe o limite são os pais. é o pai e a mãe. Em casa, por exemplo, eu tenho uma menina de 7 anos que é super segura, independente e muitas vezes se coloca numa posição de querer estar de igual para igual comigo, sendo que isso Com não 7 pode anos. acontecer com 7 anos, mas eu estou criando uma mulher que vai ser segura lá na frente, diferente de mim. Fui insegura, com um pouco mais de medo, mas como é tênue essa linha. Nossa, Você muito. quer criar com segurança, mas o criar com segurança, você também tem que saber impor o limite para E o certas coisas. limite e a liberdade, né? Até o que é Exato. limite e o que é permissividade demais, excessiva, né? Isso é uma Exato. linha tênue É mesmo. autonomia, É uma linha né? muito A gente tênue. quer que eles aprendam, né? A ir para o mundo sozinhos, mas ao mesmo tempo a gente quer acreditar que eles vão dar conta. E às vezes a mãe acha que assim, eu quero que dê conta, mas eu quero estar aqui por perto, protegendo. E eu acho que é bem por aí. A gente quer que eles, né, voem, mas até a gente ter certeza de que eles são capazes, a gente quer estar sempre ali dando um jeito de dar uma parada. Sinceramente, eu não sei se está certo ou se está errado, porque infelizmente vai eles saber, não têm né? um manual. Uma cartilha, um manual, não tem Mas nada. as criações são totalmente diferentes. Eu ia para rodeio. A gente ia eu sou do interior de São Paulo. A gente entrava no carro dos amigos, e às vezes eram amigos até sem habilitação, e a gente ia, pegava a rodovia, ia para os rodeios. Meus pais ficavam sabendo porque eu ligava para eles de orelhão, porque nem telefone celular tinha na época. Sim. E tava tudo bem, existia uma relação de confiança também. Exato. Hoje, as crianças eles estão tendo acesso a muitas coisas, e eu acho que talvez por isso que e também a gente fica sabendo de muitas coisas que acontecem. Então, eu acho que a gente acaba até se preocupando mais, porque as notícias chegam e a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos. Então, a gente acaba se tornando um pavão.
E, sinceramente, mais uma vez eu falo, eu não sei se tá certo ou se tá errado Sim, a gente não proteger tem. desse jeito, mas é o que a gente tem pelo menos é o que eu tenho para hoje. Proteger do jeito que tá. E tem um assunto também que a gente também já conversou sobre isso, tá? E que, na verdade, Maiara, com a irmã dela, é a culpa por trabalhar demais. Então, assim, eu me pego, às vezes, trabalhando demais. E aí, trabalho aos finais de semana, quando eles estão em casa. E aí, você quer... recompensar de alguma forma, só que aí você tem que 2 pesos, 2 medidas, vai recompensar como? Não, então vamos para um ambiente que vamos todos nos divertir, não presenteando, porque muitas vezes fala, mãe, aí quer alguma coisa, fala, não, vamos Você lá. dá tudo. Mas não pode, você não pode, Exato. tem que ter limite. Então você vai balanceando isso. Hoje já tô bem melhor, antes eu me culpava mais. Eu acho que, né, como a Ju falou, não existe fórmula. Não tem. A gente, por mais que a gente faça, ou a gente vai errar, achando que tá fazendo certo, a gente vai errar e vai. Em algum momento a gente vai. É fazer o que a gente acha que tá certo e tudo bem. Isso mesmo. Vou entrar numa perguntinha aqui para todas agora também. Resiliência, paciência, inovação e velocidade. O que vocês acham que tem de mais divergente aí entre as gerações, quando a gente fala nessas 4 palavrinhas? Resiliência, paciência, inovação e velocidade. Paciência. Eu tinha Paciência. certeza que daria cheque. Por quê? Eu acho que pela velocidade da tela, eles querem tudo para ontem. Hoje em dia, às vezes... Thaís, eles ou a gente também? Mais eles, eu acho. Tá. Mais eles. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu ainda sei aguardar, esperar. Mas, por exemplo, dificilmente eles veem filme, como a gente assistia de 2h30. É série, 15 minutos, meia hora. É videozinho no YouTube, ó. Pode mudar a hora que quiser, né? Tá muito fácil mudar. Eles não precisam esperar. E a gente carregando a culpa. É na velocidade, você quer se dar conta de fazer tudo. A Mulher Maravilha, graças a Deus, isso está caindo por água abaixo. Porque não dá para ser Mulher Maravilha e fazer tudo ao mesmo tempo e certo. Não dá. Mas eu acho que essa questão da velocidade que eles têm ao acesso a tudo e a gente querendo estar presente por estar muito tempo ausente, eu acho que esse fato eles não têm paciência para esperar. Thaís falou eles, eu me incluo neles. Eu já tô nessa de não ter paciência. Eu já sempre fui uma pessoa com uma característica de paciência um pouquinho mais... Eu passo, eu não quero ver, eu consigo assistir um filme, um espetáculo de dança, mas eu sou a pessoa que pulo, que não vejo... Mas é porque a gente tem a opção de fazer. Somos seres adaptáveis. Se não existisse, tudo bem, você ia continuar normal, mesmo sem paciência. Mas a gente tem a opção de... Então, hoje em dia, você abre um aplicativo de comida, por exemplo, você tem uma opção de milhares de coisas que você pode comer no sábado de noite. E antigamente não, você tinha que esperar uma data especial para comer uma coisa especial. Só que a gente tem a opção de. Então, é óbvio que é mais fácil você cair nessa tentação da opção de do que ficar ali esperando. Ah, não, daqui a pouco eu vejo. Então, tudo se tendencia a isso, né? Eu tô na tendência deles. E você, Meri? Ai, gente, eu também tô. A vida é muito corrida, né? Tudo muito corrido. E às vezes eu me pego fazendo com que eles corram também. E aí tô errada, então eu vou me punindo. E, meu Deus do céu, vamos, gente, tô atrasada. Eu tô atrasada, eles não estão ainda. Mais ou menos hoje, tá? Vou te falar. Fui levá-las na escola antes, né, de vir e tal, então eu não posso fazer isso. Então eu vou... Não, respira. Então hoje eu já consigo ter um pouquinho mais de consciência. Mas a vida é assim. Mas minha mãe também era. Mas minha mãe é ainda hoje. Eu tô falando quando eu era na minha adolescência, minha mãe também. Acaba refletindo nelas, não acaba? Vamos, mamãe, tô atrasada. Isso. Rapidinho. Ou tô sem paciência. Eu escutei minha filha falando, tô sem paciência. Eu falei, como assim? O que você entende sobre paciência? Né? Você tem muitos problemas. O que você vai fazer agora? Então, Eles assim, acabam replicando, né? Sim. A gente tem que se adaptar ao que a gente está vivendo agora. Lógico, se adaptar ao que eles nos ensinam também, essa geração. Mas a gente tem que voltar para a calmaria um pouco, né? Eu acho que o que a gente vive é
tudo muito sem paciência, né? E eu falei exatamente isso hoje no Instagram, sobre essa questão da dualidade, né? De viver nesse mundo da matéria e também da alma. Como que a gente lida? Apesar de ser acelerada da velocidade, eu tenho os meus momentos de pausa também, tá? Thaís, pode ficar tranquila. Eu sou acelerada igual você. O meu marido é o oposto. Eu sou 80, ele é o 8. E o fato de eu ir muito para Bahia, porque ele trabalha e mora lá, eu aprendi muito com ele. A desacelerar, a contemplar. Você acordar com um passarinho cantando, você vê o pôr do sol. ir Para a Bahia, tricotar na Bahia. Já falei, né? Vamos gravar lá. Agora eu queria que vocês pensassem aí dentro da adolescência de vocês, algum hábito ou alguma coisa que vocês viveram e que vocês gostariam de, se pudesse resgatar para essa geração. Eu tenho 2 coisas. Vou começar, tá? Que aí vocês conseguem pensar. Eu amava aquela coleção de papel de carta. Eu também. Achava lindo. Eu tenho até hoje, amiga. E, assim, hoje a gente tem o WhatsApp, né? A gente troca muita mensagem de WhatsApp. Mas eu recebia cartinhas dos meus namorados. Gente, isso era tão fofo. Das amigas que moravam Das longe. amigas. Eu acho que essas coisas, se eu pudesse resgatar, eu traria essas 2 coisas. Eu traria da minha infância, da minha pré-adolescência, que eu mudei para Santos, fiz 12 anos, né? Até então eu morava no interior, numa cidade bem pequenininha. Estudava de manhã, chegava da escola meio-dia, almoçava, e aí pegava eu, meus irmãos, meus 2 primos, pegava a bicicletinha, saía 1h da tarde. Minha mãe falava, tem que voltar antes de ficar escuro. Saía, passava 4 horas andando de bicicletinha, lanchinho, pegava estrada, ia para uma clareira, numa mata, fazia piquenique, beira de rio. Delícia. A única coisa é, tem que voltar antes de escurecer. Então era 5, 5h30. Começava já a ficar mais escuro, era hora de voltar para casa. E hoje eu Sem pergunto, relógio. mãe, como é que você deixava? Eu também. Como é que você deixava sair de bicicletinha? Confiava, Delícia, Sem né? ninguém atrás. Que gostoso. Tainara? Nossa, o meu era festa do pijama. Eu amava festa Mas do ainda pijama. nessa dá, né? Ainda tem, ainda rola. Não. Não Comigo, rola? Não. Vamos fazer uma festa do pijama, então. Mas assim, festa do pijama mesmo. Tá. E, né, vários colchões no chão. Aí comprava um monte de hambúrguer, um monte de coisa. Ficava todo mundo vendo filme. Gostoso. E jogar queimada na rua. Também. Brincar na Era rua. uma coisa muito legal, assim, que agora pensando, eu voltei lá pra rua da casa que eu morava e a gente brincava, era a mesma coisa, eu ficava até... Não tinha Não preocupação. tinha hora, não tinha nada, não tinha preocupação, as mães, os pais tranquilos, né, nem aí, só ficava criança mesmo e era uma delícia. E que hoje eu nem sei se isso acontece mais. Acho que mais nas difícil, ruas, né? Acredito que se for em um condomínio, alguma coisa assim, mais. Muita coisa mas muda, muito né? pouco, né? Veri, você? Uma coisa que eu achava muito legal também era caderno de perguntas. Nossa, isso era legal. Nossa, muito legal. Gente, eu tinha vários cadernos de pergunta, né? E a gente ia trocando. E quando a gente dava pro menino, que a gente... Você gostava ou não da gente? O que você gosta? Você me acha bonita? Gente, que delícia. E uma coisa, quando eu era adolescente, que eu também ficava muito em Juqueí, a gente ia pra praia final de tarde, assim, e ficava sem fazer nada mesmo, assim, olhando o mar, olhando o céu, e deitava, e o céu de lá parece que é mais baixo, então dava pra ver as... Hoje a gente vai, mas aí a gente vai num shopping, a gente não vai na praia, num luau, por exemplo, é porque vai com as crianças, vai com... Luau, uma Então acho que delícia nesse momento você não ter tantas preocupações como a gente tem hoje, e essa vida corrida também. Então aquele momento era tão legal. Que gostoso. O caderno de perguntas também era bem legal. Olha, vários déjà vus aqui, lembrando de muitas coisas. Tainara, só pra te atualizar, não é mais festa do pijama, agora é Girls Night. Tá bom? Mas ainda Girls existe. Night? Girls Night. Inclusive, eu teve uma no Girls final Night, de semana em eu faço, casa. amigas, mas tem vinhos e outras várias coisas. Então, pode ser que elas evoluam, mas por enquanto só tá mesmo nos chocolates, salgadinho. Pipoca. Delícia. E assistir Night. filme e ficar acordada até a hora que der E sono. dormir todo mundo junto, Sim. né? É, Porque isso hoje que em era dia legal. ninguém dorme mais na casa Isso de na Você não minha vê as família. pessoas, né? Vamos chamar todo mundo, vamos dormir Não, aqui em teve casa. isso na minha casa esse final de semana. Peguei as meninas numa festa de 15 anos e foram todas lá pra Ai, casa. demais. É muito gostoso. E foi colchão na E sala. vai ficar marcado pra sempre, Fica. né? A história
história Fica, delas, é muito porque legal. É uma delícia. Ju falou? Não, né? então, tudo que vocês disseram foi me dando uma saudade. As cartas, o caderno, não lembrava desse caderno, gente. E as brincadeiras na rua, eu jogava muita queimada, eu era boa em queimada. Também. Amarelinha, eu jogava... Jogava taco. Ai, Beth, na minha terra chama... Não era taco. Beth, não é? Beth. Alguma coisa assim. E gude, bolinha de Bolinha gude. de Até isso eu gude, aprendi é a verdade. jogar. Gente, acho que jogava bolinha de também. gude nem existe mais. Tem, Fazia artesanato. Gente. Era pra fazer a gente artesanato. põe pra fazer até massagem no pé também. Ah, É. sim, tipo, mas na escola da minha filha nunca pediram mais bolinha Mas de não gude. pode por conta de... Porque- Ah, é. Perigoso. Perigoso. Mas aí, deu saudade da infância, gente. Saudade. Saudade da infância. Saudade da comida da minha avó. Nossa, Isso, com certeza. Muitas saudades, né? muitas. E dando sequência agora, o nosso quadro Entre Linhas, que são aquelas perguntinhas com resposta rápida. Eu faço a pergunta, sorteio quem vai responder e vocês respondem de bate pronto, tá? Todas vão perguntar, todas vão responder também, tá? Vou começar com uma bem light. Vamos lá. Viver na eterna juventude ou na sabedoria da maturidade? Eterna juventude ou sabedoria da maturidade? Tem que escolher um, tá? Vamos lá, quem vai responder primeiro? Juliane Cavallini. Eu sabia. Olha, se fosse há uns 10 anos atrás, eu diria juventude, mas eu acho que hoje, com os meus 40 e tantos, que eu não vou falar, seria a sabedoria da maturidade, com toda certeza. Certeza? Certeza. Tá bom, hein? Vamos ver quem vai ser a próxima. Depois eu, no final, eu respondo, tá? Thaís Campreger. Eu escolho a maturidade também. Também? Também, sem sombra de dúvida. Justifique-se. Escolhas mais assertivas, mais segurança. Você passa menos perrengue, digamos, porque na juventude, quando você não tem a sabedoria da maturidade, você se coloca em situações que na maturidade você não se colocaria. Jamais. Tá bom, foi bem justificado, mas eu ainda tô em dúvida, tá? A nossa convidada, Geri. Maturidade. Maturidade também? Com certeza, com certeza. As escolhas mais assertivas. Nossa, bom, você saber o que você faz. Lógico que a gente erra pra caramba ainda, mas não se coloca em tantas situações de risco, principalmente. Tá, eu não sei nem se eu... Tainara, né? Mas dá pra falar que é com a maturidade? Com certeza. Sem Vai. sombra de dúvidas. Não tenho, Maturidade? Com certeza. Eu não tenho nem essa maturidade toda ainda. É isso que eu Tenho ia muito falar, não chão. sei se dá pra ainda... Tenho muito chão, mas a Tainara do ano passado eu já não quero mais que seja deste ano, imagine daqui tantos. Então é isso, são as escolhas claras, de fato, a consciência, a inteligência. Eu falo também que eu sou uma jovem, né, senhora, porque Eu ia falar isso, a minha juventude, alma, tá? a minha alma ela é bem velha, assim, né? Mas sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu amo a maturidade, amo viver como eu estou vivendo. Mas também viver na juventude, gente, sem o peso, sem a responsabilidade, sem toda... Era uma vida legal, vai. É, mas ficou lá Tudo atrás. bem, foi 4-1, vocês ganharam. Vamos lá para a próxima. O que envelhece mais rápido? O corpo, a mente ou a paciência? Vamos lá, Juliane Cavallini novamente. É uma escala ou não? Eu tenho que escolher só uma. Só uma. A paciência, com certeza. Com certeza? Por quê? Porque eu acho que com o tempo vai vencendo. Não, eu acho que a paciência, quando a gente já sabe o que a gente quer, a gente não consegue mais tolerar determinadas inconstâncias. E eu tenho isso percebido, não que eu seja uma pessoa que eu esbraveje, né? Mas tem coisas que eu não posso falar um palavrão aqui, né? Mas eu diria que tem coisas que a gente não consegue mais relevar da forma como gostaria. Eu acho que eu nasci desprovida dessa tal paciência. Então, convidada. Corpo, mente ou paciência? Paciência. Também? Paciência. Eu fiquei um pouquinho na dúvida da mente também,
Mas o corpo, ele vai envelhecer de qualquer jeito, não vai ter jeito mesmo. Eu acho que a mente, ela pode ser um pouco mais jovem, né? A gente pode ir trabalhando isso, mas a paciência é realmente isso. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer, a gente sabe perder que a gente... tempo também, né? Não tem mais tempo, né? Na verdade, a vida é agora e... Então, paciência. Tainara Moraes, que é paciente. Corpo, mente ou paciência? É exatamente isso que a Veri falou. O corpo, ele vai envelhecer, né? É uma certeza que a gente tem ali. Não dá para ir contra a ciência e querer dormir no formol, por exemplo, que não vai existir. Então, é uma certeza que a gente tem. Dito, tendo esta certeza, e aí a mentalidade, a gente conseguir usar ela ali ao nosso favor, né? Então, ou sendo uma pessoa com a mente mais jovem ou mais velha, eu acredito que a paciência também. Mas eu sou uma pessoa que eu acredito que com o passar do tempo, a minha paciência está melhorando e não piorando. Você acha que você está mais paciente? Eu acho, com certeza. Porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista. E hoje eu tô mais, sabe, num orar e vigiar eterno, mas também com a construção de tudo que eu faço. E de tudo que eu prego, pra mim, faz sentido ser uma pessoa mais paciente. Então, eu me considero, dentro das conversas que eu tenho e com os relatos que eu vejo, eu falo, nossa, eu tô até que paciente perto da galera. Coisa que eu não era 3 anos atrás. Eu queria tudo pra ontem e ponto final. Ok. Thaís Campeiger. Eu também vou na paciência e vou bem no que a Tainara também falou. Hoje eu me acho, em determinadas situações, mais paciente, porque a maturidade trouxe o esperar. Então, eu sei esperar, eu sei analisar, eu sei que de repente é uma onda passageira, mas entre escolher o que eu poderia preservar mais entre mente, corpo e paciência, eu gostaria ainda de poder ter mais paciência. Perfeito. Pra gente finalizar, agora a gente sai um pouquinho do tema, tá? Ó, celulares confiscados e expostos. Qual aplicativo entregaria mais segredos de vocês? WhatsApp, Instagram ou o próprio Google? Nossa, o meu Instagram. Calma, não é você ainda. Thaís, o meu seria o WhatsApp. WhatsApp, tem alguns segredos lá. Porque eu me relaciono muito, o meu Instagram, ele é mais fechado. Tá. Então, eu ainda sou da geração que gosta de falar no telefone. Como já ninguém quase fala, eu celebro as minhas conquistas em grupos de WhatsApp ou com algumas amigas. Eu não sou de postar. Perfeito. Tanto no Instagram. Verdade. Então, tá, os seus segredos estão mais no WhatsApp. Juliane Cavalini, onde estão seus segredos? Ah, o WhatsApp, com certeza. O WhatsApp, com Sim. certeza? Assim, fácil? O Instagram, a gente posta o que a gente quer postar, na verdade, né? A gente faz uma... Nem no direct? Meu direct, eu já tô respondendo. O meu direct era melhor não. Melhor não responder. Não, mas ainda considerando o direct, eu acho que dentro do WhatsApp eu tenho mais conversas pessoais, não só profissionais. E eu acho que lá realmente... É mais profundo, né? É, mais profundo. Nossa convidada. WhatsApp. WhatsApp também? Com certeza. Ah, com certeza. Também, o meu Instagram também é fechado, então a gente mostra realmente o que a gente quer. Seu Instagram é fechado. É, o meu tem o da pessoal, empresa. Da empresa, Okay. Que nem sim. eu. Tem um aberto e fechado. Isso. E aí, ali tem a conversa com a terapeuta, né? Tem uma conversa... Verdade. A conversa com a terapeuta entrega, né, gente? Então, Vai, Tainara, Agora queria eu ser peguei a última. O Instagram no direct também. E por quê? Por conta dos memes, eu falo que o meme corrompe a evolução pessoal do ser humano. Isso é verdade. Porque você manda pra um, manda pra outro, aí quando vê, tá falando de outra coisa. Então, assim, seria mais por isso. O meu WhatsApp é bem tranquilo mesmo. Agora, o Instagram, o direct, por conta de memes, eu sou uma viciada em memes, eu acho que me comprometeu um pouquinho. O meu, né, finalizando aqui o meu direct do Instagram também. Aliás, gente, tem uma coisa muito engraçada. As pessoas às vezes acham que não sou eu que falo no direct do Instagram, acredita? Acham que não sou eu, acham que é a agência, acham que é alguém. Ai, não acredito que é você que tá falando. Sou eu, gente, sou eu. E até as besteiras lá sou eu. Sou eu também. Meninas, que delícia conversar com vocês, Ju. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Amei. Que papo gostoso, gente. Hoje, olha, eu falo que cada vez tá ficando melhor, né? A gente só evolui nesse programa. Delícia. Thaís, obrigada pela presença Obrigada a também. você pelo convite.
Tainara, nossa mais novinha aqui da geração. Obrigada, sempre um prazer. Meninas, foi ótimo. Veri, prazer ter você aqui como convidada, como parceira também com a tua empresa aqui no programa. Obrigada pela presença. Nossa, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Foi uma tarde deliciosa, adorei. Volte sempre que puder. Muito obrigada. Um beijo pra você em casa. Sabe que toda terça-feira tem um programa inédito com convidadas diferentes, com a presença das minhas tricoteiras, com essa energia gostosa. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.